Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao nosso evento feminista, Quando as Mulheres se Movimentam, Transformam a História. Hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, a professora Ariana Silva, que vai fazer a palestra Direitos Reprodutivos e Aconselhamento Genético, a realidade da anemia falciforme no estado do Pará, Amazônia. Ariana Kelly Leandra da Silva, doutora em Antropologia, Bioantropologia pela Universidade Federal do Pará, estágio sanduíche na Universidade do Sul da Flórida, mestre em Antropologia, Bioantropologia, especialista em Sociologia e Educação Ambiental pela Universidade do Estado do Pará, UEPA, graduada em Ciências Sociais pela UFPA, aperfeiçoamentos em Gênero e Diversidade e em Políticas Públicas em Gênero e Raça. Atualmente, exerce as funções de docente da Universidade do Estado do Pará, UEPA, CCSE, docente da Secretaria de Estado de Educação, SEDUC, Pará, e vice-líder do Grupo de Estudos em Bioantropologia do Estado do Pará, UEPA, GEB Pará, UEPA. Mãe de 2 pets, o Xane da Silva, macho, de 15 anos, e a Kika da Silva, fêmea, 4 anos e meio. 2 moleque muito doido. Ué. Esse é o Xane. Esse aí é o Xane, galera. Tá passeando. Então, Ariana, é uma honra te ter aqui no nosso evento, contar com teu apoio. É muito importante a presença de todas as mulheres, o apoio de todas as mulheres envolvidas nesse evento. Nós somos mais de 40 mulheres envolvidas nesse processo, transformando a história com a nossa história, com a nossa escrita, com o nosso pensamento. Então, seja muito bem-vinda, Ariana, e é contigo. Querida Leila, amiga de longos carnavais, né? Só a gente sabe a nossa história, né, Leila? Lá na FPA, lá nos corredores, até terminar nosso doutorado. Não foi A fácil. luta! Não foi fácil, mas eu estou, em primeiro lugar, queria te parabenizar pela editora Gato Ed. Excelente iniciativa, fico muito feliz em poder ajudar, poder fazer parte, né, desse evento, em poder colaborar, ainda que de uma forma tímida, né, com o teu grande projeto, que é a organização não só desse evento, mas de toda essa mobilização de mulheres, escritoras e, enfim, pessoas que, de fato, fazem a diferença na história. Hoje eu vou falar, como tu mesma já apresentaste, uma aula, né, a respeito de uma doença genética que eu pesquiso há 12 anos, que é a anemia falciforme, e que eu fiz um recorte agora, não é, para discorrer a respeito de um dos temas da anemia falciforme, que envolve a questão de na verdade, que envolve 2 tópicos da anemia falciforme, a questão dos direitos reprodutivos e a questão do aconselhamento genético, né? Então, como é que dentro da anemia falciforme, que é uma doença, como eu já falei, uma doença genética, nós vivenciamos essa realidade, tá? Então, deixa eu só me familiarizar aqui com o slide, para variar, eu me enrolo sempre, né? Vou, de uma forma geral, falar, né, sobre o que é a anemia falciforme, né? Então, a doença falciforme ou anemia falciforme é a síndrome genética mais prevalente ao redor do mundo. Aqui no Brasil, em torno de 3.500 crianças nascem anualmente
com anemia falciforme, que é a forma sintomática da doença, e 200 mil crianças nascem com o chamado traço falciforme, que, em geral, não apresentam sintomas, né? Aqui no Pará, 1% da população, em torno de 1%, possui anemia falciforme, 4,4% o traço falciforme. Hoje, depois mais ou menos de, como eu te falei, né, de 10, 11 anos de pesquisa, a minha tese ela procurou avaliar os sintomas clínicos, a ancestralidade e a autodeclaração de raça-cor, né, de um grupo de pessoas com anemia falciforme. E aqui no Hemopa, aqui em Belém, no Hemopa sede, né, o Hemocentro Regional, nós investigamos 60 pessoas com anemia falciforme, ou seja, a forma sintomática da doença, com o formulário semi-estruturado, para compreender de que forma existem relações entre as manifestações clínicas da doença, né, sintomas e outras características de urgência e emergência, relações socio-raciais, relações de gênero, renda, direitos reprodutivos, aconselhamento genético e identidade socio-racial. Então, eu falo últimos 10, 11 anos, porque eu iniciei essa pesquisa no mestrado e continuei no doutorado. Para podermos ter uma noção de como seria, né, a célula de quem tem anemia falciforme, eu trouxe essa imagem aqui da Associação Americana de Hematologia, né, da morfologia da célula da sicocel-zíase, que eles chamam, né, que é a doença falciforme, que é essa célula em forma de foice ou meia-lua, que está aqui apontada, né, com uma setinha. Então, as pessoas que têm anemia falciforme, elas têm essa diferença na formação morfológica da célula, das células vermelhas, né, das hemácias do sangue, né? Então, as hemácias elas são responsáveis pela oxigenação celular, e as pessoas que têm anemia falciforme, em uma situação de estresse ambiental, elas desenvolvem o que na hematologia chama de falcização celular, que é o enrugamento, né, dessas células, ou desses milhões de células, e esse enrugamento torna a célula mais rígida, mais paracristalina, e isso causa uma série de consequências clínicas, fisiológicas naquele indivíduo, né, que pode ser uma simples crise de dor, que começa com uma dorzinha de cabeça, dor nas articulações, que pode evoluir para uma internação, e inclusive evoluir a óbito. Então, por isso que é necessário que, em situação de qualquer crise, seja ela mínima que possa aparecer, a pessoa precisa de atendimento de urgência e pode, infelizmente, evoluir a óbito por causa, né, inclusive, que a gente chama de hipóxia, que é das consequências dessa doença graves, né, onde você simplesmente entra em choque por causa dessa falcização celular. Então, se a gente for falar um pouquinho sobre o histórico e a epidemiologia da doença falciforme, a gente pode dizer que as hemoglobinopatias, ou seja, são doenças, são distúrbios hereditários que afetam a hemoglobina humana, né? Se a gente for fazer um teste, tu e eu, de hemoglobina, chamado de eletroforese de hemoglobina, provavelmente as nossas células, as nossas hemácias, elas vão ser em formato redondo, né? Mas uma parte da população brasileira vai apresentar, né, essa alteração genética para o que a gente chama de hemácia em forma de S, ou hemácia alterada, ou heterozigoto ou homozigoto
para anemia falciforme ou doença falciforme. A gente chama de hemoglobinopatia, porque é uma alteração das hemácias, né? Então, e como é que a pessoa nasce, como é que a pessoa adquire, ou como é que a pessoa transmite, né? Então, na verdade, a transmissão é de pais para seus filhos, uma transmissão direta, né? E as pessoas, elas já nascem com anemia falciforme porque elas são determinadas de forma genética, tá? Então, são produzidas hemoglobinas anormais, como falei, né? Que são essas daí, e que podem passar despercebidas ou até mesmo causar a morte do portador, caso ele não faça o teste do pezinho, porque é importante que toda criança no Sistema Único de Saúde tenha acesso ao teste do pezinho, e inclusive o teste do pezinho só foi universalizado, e vamos colocar muito entre aspas, né? Ele só foi universalizado no Pará em 2010, é muito recente, tá? Mas, de uma forma geral, a gente pode dizer que a partir do ano 2000, a grande maioria das crianças do Pará tiveram acesso ao teste do pezinho de alguma maneira, né? Então, para que você descubra se você tem anemia falciforme ou não, você tem que fazer o teste do pezinho e para confirmar, em caso de falsificação celular, tem que fazer o chamado teste de eletroforese de hemoglobina, que é o teste que determina a doença falciforme. Na verdade, as pessoas confundem a doença falciforme e a anemia falciforme. A doença falciforme, na verdade, ela é um conjunto de alterações da hemácia. A anemia falciforme é uma das doenças falciformes. Então, a doença falciforme, ela tem várias alterações genéticas, né? Antigamente chamavam de polimorfismos, mas a gente agora chama de mutação genética. Então, a mais comum é a hemoglobina S, que a característica dela é chamada HBS, e a C, que é a HBC, né, que são as variantes mais frequentes no Brasil. Mas existe uma série de letrinhas que vai HBS, HBC, HBF, HBD, e são várias, e que, inclusive, elas ocorrem com outras doenças, como a chamada talassemia maior, talassemia menor, doença de von Willebrand e outras doenças associadas, e que todas são consideradas como hemoglobinopatias, né? Porque tem essa alteração, essa característica específica da hemácia, alterada em forma de foice ou meia-lua, daí o nome anemia falciforme ou doença falciforme, né? Então, é uma doença também estigmatizada. As pessoas que têm anemia falciforme, a maioria tem o fenótipo, a aparência preta ou parda, porque elas têm uma provável origem africana e árabe indiana, estão presentes na nossa população em função do processo de colonização, né? Então, aqui no Brasil, é uma síndrome comum, considerada a doença hereditária de maior prevalência no país e que é predominante entre as pessoas, como falei, autodeclaradas pretas e pardas, ocorrendo também entre as pessoas brancas devido ao processo de fluxo gênico brasileiro, que é processo de colonização, de casamento, né, e da própria relação colonial, né? Então, quando a gente fala sobre anemia falciforme, a gente pode ter algumas intercorrências, né? Como, por exemplo, aqui nesse slide nós temos uma célula, uma hemácia normal, né? E aqui ao lado uma célula em forma de foice ou meia-lua, que é a célula falciforme, bem aqui no cantinho, que a gente pode perceber, elas estão se juntando, as células estão se juntando, né? A gente chama isso de vaso-oclusão, ou popularmente conhecido como entupimento das veias, né? Então, as veias ficam entupidas, as veias ficam bloqueadas, né? E causa uma série de consequências fisiológicas e
inclusive, como você pode ver aqui, né, desde dor de cabeça, cor amarelada dos olhos, pode causar uma úlcera na perna, várias infecções, a pneumonia é uma das mais recorrentes, síndrome torácica aguda, né, falta de ar, né, obstrução do baço, a gente chama de esplenomegalia, que é o inchaço do baço, você precisa fazer cirurgia de retirada, e nas crianças, a mais comum, já que a gente está falando de uma doença que ela começa a se desenvolver no nascimento, é a síndrome mão-pé, que é o inchaço das articulações das mãos e dos pés, como você pode ver aí, e que, infelizmente, o que acontece é que muitas crianças, principalmente aqui no interior do Pará, não fazem o teste do pezinho por várias questões, né? E, inclusive, nós já tive relatos em comunidades quilombolas de pais que disseram que seus filhos nasceram e que eles faleceram mesmo antes de fazer algum tipo de registro, que eles acreditavam que ele tinha um problema no sangue por causa da cor amarelada, né, dos olhos, e enfim. Então, não foi apenas um relato, então a gente suspeita que poderia ser anemia falciforme, né, devido às características apresentadas do que eles disseram, né, antes da criança evoluir a óbito, né? Então, tem muitas ainda pessoas subnotificadas aqui no Pará, inclusive durante tanto o mestrado quanto o doutorado, eu entrevistei pessoas que, por exemplo, uma menina, ela descobriu que tinha anemia falciforme com 37 anos de idade e ela tratou a vida inteira como reumatismo, né? Até que um dia não ficava boa, e um médico de um postinho lá do interior, onde ela morava, disse, olha, eu estou suspeitando que pode ser anemia falciforme, e aí ela começou a tratar com 37 anos de idade, né? Enquanto, em compensação, um outro rapaz que eu pesquisei, que eu entrevistei, ele nunca tinha tido nenhum tipo de sintoma ao longo da vida, e ele foi andar de bicicleta, a bicicleta furou o pneu, ele fez muito esforço, porque ele precisava chegar na casa dele, né? Então, ele teve um tipo de reação com quase que uma hipóxia, que é, né, um choque celular, né? Ele fez muito esforço, e ele passou mal, ficou tonto, né? Então, ele atribui que a anemia falciforme se apossou do corpo dele por causa dessa questão do pneu da bicicleta, né? E a partir daí ele começou a desenvolver, né? Quer dizer, ele só desenvolveu, na verdade, a crise porque ele fez um esforço muito grande, né? Então, a partir daí, a vida dele mudou completamente, ele começou a ter várias crises, e ele já tinha mais de 25 anos quando isso aconteceu. E ele nunca tinha feito o teste do pezinho, né? Então, são várias questões que estão envolvidas ou que estão, como eu posso dizer, que estão interligadas, né, a essa característica não apenas da questão em si, né, da própria função celular, da própria alteração genética, mas da questão cultural que está associada à anemia falciforme. Na verdade, quando eu fui fazer a pesquisa de mestrado, eu estava interessado em conhecer o cotidiano biocultural, biosocial de pessoas com anemia falciforme, para saber, né, como é que elas viviam, como é que essas pessoas faziam seu tratamento no cotidiano, né, onde elas procuravam atendimento clínico de emergência, caso elas precisassem, porque eu trabalhei na Emopa durante uns 4 anos, mais ou menos, e eu era do Comitê de Ética e Pesquisa, e eu descobri lá que as pessoas que tinham anemia falciforme,
elas eram mais classificadas como tantas pessoas tiveram AVC, tantas pessoas tiveram esplenomegalia, tantas pessoas tiveram úlcera de perna. Então, elas não perguntavam assim, você está bem, né? Como você está? Qual é a tua raça, cor? O que você faz para sobreviver? E aí eu decidi fazer essa pergunta, né? Então, eu tentei dar visibilidade para essas pessoas e a partir daí foi que eu descobri que a anemia falciforme ela tinha um mundo gigantesco, né, de questões, inclusive a questão socio-racial, que é muito presente e que, inclusive, acontece mais no Brasil, porque as pessoas que têm anemia falciforme, como eu já falei, a maioria delas tem um fenótipo preto ou pardo, e elas sofrem racismo, racismo institucional, e também sofrem o racismo do cotidiano, não só pela cor da pele, mas também pela questão da própria doença em si. Então, a anemia falciforme ela é bastante complexa nesse sentido, porque ela precisa ter um envolvimento e uma análise biocultural, né? Então, aqui eu trago o que na biologia e na genética a gente chama de padrão de herança, da doença falciforme. Então, para que você nasça, né, com a doença falciforme, você tem que ter um casal com uma alteração genética para anemia falciforme, para o traço falciforme, perdão, que é um pai e uma mãe com apenas um alelo alterado. Então, se eu for fazer um exame de sangue, você e eu, por exemplo, a nossa representação vai ser HBA, que né, é a nossa célula normal, que essa é a primeira criança aqui, né? E em proporções mendelianas, por quê? Porque eu vou herdar um ar do papai e um ar da mamãe, então eu vou ter uma hemoglobina normal, uma hemácia normal, tá? Que é o que a gente tem, você e eu, né? Agora, se eu herdar um S do meu pai e um S da minha mãe, eu vou ter 50% de chance de desenvolver o traço falciforme, que é apenas um alelo alterado de cada uma dessa herança genética. E, em geral, ele não causa nenhum sintoma, né? Mas também há controvérsias, porque existe um estudo da minha orientadora norte-americana lá, que é a senhora Lorena Madrigal, que estudou, por exemplo, jogadores de futebol americanos e que fizeram um esforço muito grande, você sabe, já assistiu o Super Bowl, aqueles times de jogador, né? Caras são grandões e vão atrás da bola e tal. E nos treinos, alguns deles, inclusive, vieram a óbito na quadra, né? E quando eles foram fazer a, a, a necrópsia, descobriram que eles tinham tido uma hipóxia, que é justamente uma das características do traço falciforme. Então, eles tinham um traço falciforme. Então, o traço falciforme foi ignorado. Só que o Centro de Controle de Doenças norte-americano, ele só considera uma doença ou uma notificação se for mais de 100 por ano. Tem isso também, né? Não é só porque nos Estados Unidos eles também têm essa notificação. E ela fez esse resgate nos últimos 10 anos. Nós até apresentamos esse trabalho na Associação Americana de Antropologia Biológica em 2021, ano passado, justamente falando sobre como que a juventude, né, como que jovens têm casos de hipóxia e de morte súbita e que apresentam o traço falciforme, né? Aqui no Brasil, por exemplo, os hematologistas, eles dizem, não, você tem o traço falciforme, se você desenvolve, por exemplo, algum tipo de dor, né, pode ser emocional, não é por causa do traço, porque o traço é assintomático, né?
Mas eles não consideram que há 10 mil anos atrás, quando a gente entrou em contato, né, com provavelmente essa alteração genética, nós não tínhamos a vida que a gente tem hoje. A gente não era sedentário, a gente não tinha fast food, a gente não tinha uma quantidade gigantesca de hormônio, a gente não era, né, como a gente é hoje, né? Então, é importante que a gente também considere, hoje em dia, não apenas as pessoas que têm anemia falciforme, mas também o traço falciforme, como uma possibilidade não de ser caracterizado como uma doença, como a anemia falciforme, mas de você entrar sendo um traço falciforme e apresentar qualquer característica clínica que você possa receber tratamento diferenciado, né? Então, essa é uma das um dos grandes pontos de interrogação hoje em dia no Brasil, porque alguns médicos são resistentes a essa perspectiva de que o traço falciforme é assintomático e que, portanto, não se discute mais isso. E a gente está tentando trazer essa discussão de fora para cá, para dentro, né? E, inclusive, uma das questões que eu discuto no aconselhamento genético, aqui, né, e naquele dossiê que o GPEM, né, publicou em 2020, é justamente sobre isso, né? Sobre a importância de você ter acesso ao aconselhamento genético para que essas dúvidas sejam tiradas, né? Porque é muito comum que os pais só saibam que os seus filhos têm uma alteração genética, como, por exemplo, aqui, né, nesse padrão de herança para a psicocedíase, que é a anemia falciforme, quando a criança nasce. Porque ninguém conhece a sua história genética, ninguém conhece o seu processo evolutivo, a sua ancestralidade, né? Como é que... assim, é um sonho, né, Leila? É um sonho porque a gente passa por uma questão de terapia gênica, por uma questão de você fazer testes mais específicos. Às vezes as pessoas não têm nenhum soro, né, no postinho de saúde, né, para poder melhorar de uma diarreia. Imagina você chegar num posto de saúde e dizer, olha, quero fazer um teste genético de anemia falciforme. Mas é uma questão que precisa ser discutida, não é? É uma questão que precisa ser debatida. Então, por isso que eu estou aqui, né, justamente para falar sobre essa questão e que importa, porque muitas pessoas dizem assim, vamos fazer o planejamento familiar. E aí, quando um casal chega com um filho, por exemplo, no atendimento clínico hematológico, que tem anemia falciforme, o primeiro conselho que eles escutam na médica é: olha, não tenha um segundo filho porque ele vai nascer doente. Isso é racismo. Isso é racismo institucional. Isso é uma deturpação de um direito reprodutivo. Isso não é aconselhamento genético, tá? Por quê? Porque você está retirando um direito daquela pessoa, daquele casal e daquela mãe, muitas vezes, inclusive de pais, né? Eu tive alguns pacientes que algumas pessoas que eu entrevistei, que eram pacientes na MOP, e que diziam assim, não, eu tenho anemia falciforme, mas eu não vou ter filho, porque eu não quero que ele sofra o que eu sofro, o preconceito, né? Então, assim, são muitas reticências, né, que esse simples, aparentemente simples, né, padrão de herança genética traz para a nossa sociedade e que a gente não tem acesso. Então, o nosso público-alvo são as crianças e adolescentes e adultos e idosos, né, que têm esse padrão de herança genética, que é para a anemia falciforme, que é o HBS, que herda um S do pai e um S da mãe, que aí eles sim têm sintomas graves, né?
e que precisam dessa atenção imediata, né? Então, nosso público-alvo são as crianças que têm anemia falciforme, né? Então, basta você digitar, dar um Google, né? Para você ter uma noção do que é, né? De que maneira você pode compreender a fisiologia da anemia falciforme, quais são os sintomas mais específicos da anemia falciforme, né? E os principais sintomas, e também ela é também chamada de drepanocitose, né? E requer um diagnóstico médico, porque se você vira uma criança com infecções, dores e fadiga, são sintomas da anemia falciforme. Muitas vezes as pessoas confundem com anemia ferropriva, que é aquela anemia que a criança precisa repor ferro, né, comer fígado, e essas hortaliças, né, que precisam fazer reposição de ferro no organismo, mas na verdade a anemia falciforme ela é uma anemia genética, ela pode causar uma anemia ferropriva por causa da alimentação incorreta, no sentido, né, burguês da palavra, vamos dizer assim, né, porque a gente sabe que hoje em dia, para você se alimentar no Brasil está muito difícil, né, mas a gente está falando de uma questão mais específica, né, de uma questão médica, né, mas são doenças completamente diferentes, né. Então, as pessoas, as crianças, elas podem ter dores, né, nas articulações, nos ossos, pode ter a hipóxia, que é a dor súbita no peito, ou crise torácica aguda, né, pode ter dores no corpo por causa da baixa oxigenação, porque as hemácias, as nossas hemácias são responsáveis pela oxigenação celular, né. Se você tem elas mais rígidas e elas fazem vasoclusão, você fica sem conseguir o seu corpo, se desidrata, né? Você tem uma série de consequências, né? Fadiga, febre, mal-estar, tontura. Então, dependendo da fase da vida, pode desenvolver infecções urinárias, inclusive alguma das doenças mais graves nos homens é o priapismo, né? Que é uma ereção do pênis e que precisa ser tratado imediatamente, literalmente fazer um dreno para tirar, né? Porque ele se concentra ali no pênis, não é uma ereção sexual, é uma ereção devido a essa crise de falsização celular. E se essa criança, esse adolescente, esse jovem, né, não for tratado imediatamente, ele pode, inclusive, ter perda do membro, né? Então, é muito, realmente, importante que você tenha um atendimento imediato, né, para que você tenha uma qualidade de vida adequada, né? E também é comum, como está escrito aí, né, dedos das mãos e dos pés inflamados, disfunção orgânica, distúrbio de visão, né, falta de ar, inchaço, infecção, palidez, pele e olhos amarelados, ou a quebra anormal de glóbulos vermelhos, que causa aquela aparência da pele amarela, e muitas pessoas dizem, confundem com anemia ou com hepatite, né? Então, na verdade, é anemia falciforme, tá? Então, rapidamente, a hipótese malária ou multirregional é justamente a origem, né, da anemia falciforme. Então, nessa região aí de clima tropical, principalmente Senegal, Benin, Banto, e no continente árabe indiano, houve uma endemia de malária, e as pessoas que tinham essa alteração genética para a hemoglobina S não era um padrão, né, era uma alteração genética, e quem foi que sobreviveu a essa epidemia de malária? Justamente as pessoas que tinham o traço falciforme. Por quê?
Porque o vetor da malária, né, se desenvolve, se você já pegasse malária, espero que não, porque é muito difícil, se você for picado pela malária, você provavelmente vai desenvolver sintomas. Por quê? Porque o vetor se desenvolve dentro dos nossos glóbulos vermelhos, porque é um ambiente perfeito, porque lá tem oxigenação, tem tudo que ele precisa para se proliferar. Então, você vai ter exatamente os sintomas da malária e pode evoluir a óbito. Foi isso que aconteceu nesse período, né, chamada hipótese malária multirregional, que está associada à anemia falciforme. Por quê? Porque quem tinha o traço, nesse período histórico, que eles, através de estudos genéticos, eles estudam mais ou menos em torno de 10 mil anos atrás, quem tinha o traço, que era apenas uma alteração genética, sobreviveu ao vetor. Por quê? Chegou lá no interior da célula em forma de foice, enrugadinha, sem oxigenação, né? E não se desenvolveu, a malária não se desenvolveu, né? Tornando esse padrão, que antes era raro, o padrão, né, comum, fazendo com que exatamente as pessoas passassem pelo último processo de seleção natural que a gente conhece, né, que o Darwin fala, né, na nossa perspectiva evolutiva aqui. Antes, qual era o padrão das pessoas? Era esse HBA, HBA. Então, todo mundo naquele mapa tinha esse padrão. Entrou em contato com a malária, morreu, porque não tinha antibiótico, não tinha nada, né? E quem foi que sobreviveu? Justamente as pessoas que tinham o traço falciforme. Por quê? Porque em contato com a malária, eles não desenvolviam a doença. Eles se tornaram padrão. À medida em que essas pessoas que sobreviveram a esse vetor começaram a formar famílias, deu origem à chamada anemia falciforme. Por quê? Mais uma vez, em proporções mendelianas, as crianças começaram a nascer com uma forma sintomática da doença, porque eles desenvolveram a codominância para a hemoglobina S, que significa dizer que eles têm 100% de chance de desenvolver aqueles sintomas clínicos. Então, isso se tornou um padrão, tanto que na África, em alguns continentes árabe-indianos, né, esse número chega a 40% de pessoas com anemia falciforme em alguns países, como na Nigéria, né, como no Congo, né, tem assim em Senegal, no Senegal também, tá? Então, assim, uma questão de saúde pública global e que é importante discutir, tá? Aqui é o padrão de herança do que a gente chama de Out of Africa, né? Onde africanos em condição de escravidão, eles vieram diretamente aqui para a Amazônia, nesse período histórico, principalmente de Mulembo, Cabinda, Luanda e Benguela, para Belém, São Luís, a princípio, né? E se colocaram aí nos rincões daqui da Amazônia, das fazendas, né? Escravocratas, e também Recife, Salvador, Rio de Janeiro, trazendo não apenas a sua questão cultural, mas também a sua questão genética, né, para o Brasil. E aí, como a gente está falando de aconselhamento genético, qual é a importância do aconselhamento genético, né? Depois que eu falei tudo isso, é importante que a gente entenda que, por todas essas questões que nós já discutimos, né, de pais que não sabem que seus filhos têm anemia falciforme, descobrem só no nascimento, né, ou então exatamente da forma que eles são tratados no consultório, né, de uma maneira
curativa e não preventiva, né? Então, eu vou ali só para curar, eu vou ali só para te prescrever uma hidroxureia, um ácido fólico, vou te prescrever aqui um transplante de medula óssea, ou então eu vou te encaminhar para o tratamento multiprofissional para que você possa ter um mínimo de qualidade de vida, mas ninguém discute a importância do aconselhamento genético na escolha daquele casal, né? E por que que é um tabu ainda? Porque muitas pessoas dizem assim, não, mas o que que eu vou dizer? Olha, você tem um traço falciforme e você tem um traço falciforme. A chance de você ter um filho com anemia falciforme é de 25%, e de 75% é de ter um filho sem alteração genética. Você decide. É assim que eu vou dizer? Eu não sei, né? Eu não sei. O importante é que você, que é médico, que é enfermeiro, que é psicólogo, que é assistente social, que é técnico de enfermagem, que é odontólogo, né? Essas pessoas que trabalham no atendimento multiprofissional e que precisam se envolver com esse aconselhamento genético, né? Não só no hemocentro, porque quando a pessoa chega no hemocentro, ela já está com essa alteração genética. Isso precisa ser multifacetado, isso precisa ser uma política pública, precisa ser algo presente no nosso cotidiano, né? O que que é o aconselhamento genético? O que que é o planejamento familiar hoje? É você receitar camisinha, preservativo, pílula anticoncepcional, né? Esse que é o chamado planejamento familiar. O aconselhamento genético ele está junto com esse planejamento familiar. Por quê? Porque, além de você planejar ter um filho, você tem o direito de saber quais as chances daquele seu filho, né, de desenvolver algum tipo de genética específica, e você tem ter o direito de escolha, né? Só que a gente não tem esse direito de escolha, a gente não sabe nem para onde vai, né? Então, uma das grandes questões do aconselhamento genético é essa, né? Que é a finalidade de dar um norte, né, às pessoas sobre a tomada de decisões a respeito da própria procriação, né? Ajudando a entender como que a hereditariedade pode colaborar para a ocorrência ou risco de recorrência de doenças genéticas, como é o caso da anemia falciforme, né? E se eu disser para eles que eles têm 100% de chance de ter anemia falciforme e mesmo assim eles querem ter um filho com anemia falciforme? É um direito deles. É um direito deles, né? Então, o direito é simplesmente garantido. Você não pode chegar e dizer, olha, não tenha filhos porque vai nascer com uma doença. Isso é racismo, isso é preconceito, isso é discriminação, né? Então, o importante é que você garanta a informação para aquele casal, né? Sendo que tal serviço contribuiu substancialmente para a escolha pessoal em relação à reprodutividade e planejamento familiar, principalmente se ocorrer de forma humanizada, né? Garantindo, aí sim, o que eu falei, né? Que é o direito reprodutivo dos casais, em particular para as mulheres que correm todos os riscos de uma gravidez comum associada à anemia falciforme e outras hemoglobinopatias não menos importantes, né? Mas esse tipo de serviço é pouco realizado em nosso país, dificultando o acesso ao direito reprodutivo, né? Tendo que, além disso, que são os tabus, né? Existem ainda as barreiras educacionais, linguísticas e sociais, o sentimento de culpa, a persistência de sentimentos de raiva e revolta contra profissionais, disfunções maritais, etc. Todas essas são questões que envolvem o aconselhamento genético e que ainda sofre barreiras, né, da própria classe médica, né, porque, bem, a grande maioria dos médicos não se importam, né, com pretos,
pardos, pobres e que querem fazer aconselhamento genético, né? O que eles querem é prescrever medicação, né? Existe uma indústria farmacêutica que é poderosa e essa indústria farmacêutica também colabora com essa negligência, né? Não estou dizendo que os médicos são negligentes, estou dizendo que o Estado brasileiro ele também colabora com esse tipo de comportamento de exclusão de grupos que são historicamente discriminados, né? E que acabam se envolvendo nessa ausência do Estado, acabam entrando nessa rede de ausência de atendimento humanizado, porque a grande maioria das pessoas que têm anemia falciforme, elas têm um fenótipo preto, e a gente sabe que, de acordo com o IBGE, a grande maioria das pessoas que têm o fenótipo preto e pardo são as pessoas que estão, né, do ponto de vista econômico, na base da pirâmide social do Brasil, né? Então, são questões também de renda, cor, que envolvem, né, o aconselhamento genético, tá? Então, quais os objetivos propostos, né, da minha tese? Obter o teste, perdão, dessa discussão, né? Obter o teste de ancestralidade genômica de pessoas com anemia falciforme atendidas na EMOPA, a fim de correlacionar os dados de raça cor e averiguar em que condições o grupo pesquisado tem acesso ao aconselhamento genético com a garantia de seus direitos reprodutivos no estado do Pará, né? Então, a metodologia utilizada foi a aprovação do projeto de pesquisa no Sistema Nacional de Ética em Pesquisa. A pesquisa foi realizada no EMOPA, com 60 pessoas. Nós fizemos 120 entrevistas, porque nós tínhamos primeiro a parte da coleta de sangue, que fazia a EMOPA, e de pesquisa socioeconômica e de anamnese, que dos últimos 12 meses de sintomas, nós fazíamos umas perguntas padrões, né? Depois a gente fazia a pesquisa com o teste de ancestralidade genômica que nós entregávamos para ele, falando sobre a questão socio-racial, a parte mais subjetiva, né? Nós trabalhamos 9 meses em trabalho de campo e o critério de inclusão foi que as pessoas com anemia falciforme agendadas para atendimento multiprofissional e atendemos pessoas entre 10 e 46 anos de idade. E os nossos recursos foram formulário semi-estruturado e conversas com finalidade, né, de acordo com a MINAIO, indagando a respeito de dados clínicos, epidemiológicos e sociodemográficos e genéticos de indivíduos de ambos os sexos biológicos, né? Então, como resultados, nós descobrimos que oficialmente não existe aconselhamento genético, né, difundido ou organizado pela Hemorrede do Estado do Pará, ou seja, a rede de hematologia no Estado do Pará. O procedimento padrão para obter informações sobre doenças crônicas ao nascer é o teste de pezinho, é o teste de Guthrie, né, que detecta possíveis alterações genéticas e outras doenças em recém-nascidos em todo o território nacional. Esse é o único teste que eles têm acesso, né? Então, se eles desconfiam que tem uma célula em forma de foice, eles encaminham com referência contra referência para se tornar paciente no hemocentro, né? Mas a criança já nasceu, né? Então, o Pará está na fase 2 da cobertura de triagem neonatal, que são essas triagens que eu te falei, que só foi universalizada em 2010, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, sendo que o teste do pezinho só foi universalizado em 2010, com um grande número de subnotificações, não apenas da anemia falciforme, mas de outros agravos genéticos, né? Então, a grande maioria, eu posso dizer que 90% dos pais, eles e elas, né,
e ignoravam o agravo da anemia falciforme até o nascimento de seus filhos e filhas, né? Não sabiam, não conheciam, né? E tem muitos relatos assim emocionados de mulheres que descobrem, os pais, né, que descobrem e entram em choque, entram em desespero, né? Porque não sabem como lidar. É muito difícil, né? Sendo que o grupo desconhecia as alterações genéticas que possuía, quer dizer, falar assim, olha, meu filho tem isso também porque eu tenho? Sim, né? Isso veio de uma alteração genética do seu próprio organismo, né? Uma questão natural, é uma questão hereditária. Provavelmente alguns dos seus familiares devem ter, né? Devem ter. E assim, também, eles desconheciam como a probabilidade de gerar um bebê com uma doença grave, né? Então, o índice de desinformação é gigantesco, né? Aí aqui eu trago um relato, né? E esse relato é importante porque durante a minha pesquisa de mestrado, eu descobri que eles associavam a anemia falciforme, né, como sendo uma doença de ancestralidade negra, devido à provável origem da doença ser africana, né? Eles foram aconselhados a não ter filhos para que os filhos não nascessem com a mesma síndrome, sem considerar os fatores genéticos e epidemiológicos. Além de ouvirem que a anemia falciforme era devido a algum parente negro na família, nem todos possuíam um fenótipo preto ou negro, né? Ambos casos de racismo institucional. Então, por exemplo, se eu tivesse um filho com anemia falciforme e meu marido fosse preto, o que a médica ia dizer? Tu que era médica, olha, com certeza, com certeza, a culpa é dele, porque ele é preto, com certeza veio dele essa herança, entendeu? É assim que funciona. Então, é um absurdo você perceber isso, né? Tanto que quando eu fui fazer o teste de ancestralidade genômica, que é um dos resultados mais importantes da minha tese, tá? Na verdade, esse percentual aí, ele, eu copiei ele, mas aqui não é 41%, é 58%, tá? Eu refiz as contas depois e esqueci peço desculpa pelo erro aqui no slide, mas nós fizemos todos os testes no laboratório genético como animédica, né, de ancestralidade genética, que a gente chama de 62 marcadores autossômicos de ancestralidade, e desse grupo de 60 pessoas, 60 indivíduos que foram investigados, 58% tinham DNA europeu. 58%, ou seja, tinham fenótipo preto, mas o DNA era de branco, né? Sendo que 20% tinha DNA, aí também está errado, né? 20% tinha DNA, perdão, era 58, era 22% tinha DNA ameríndio, tá? E o restante, 20%, tinha DNA africano, tá? Mas 91% se declarava preto ou pardo. Qual é a moral da história desse resultado, né? Só demonstra que a nossa história genética aqui na Amazônia, ela vai depender muito da história individual, tá? Porque se eu pegar o Brasil e fizer, né, o teste de ancestralidade genômica somente do mitocondrial, que é apenas das mães, a grande maioria vai dizer que as mães brasileiras eram indígenas. Se eu pegar somente o Y, que é o do pai, o fato de linearidade, né, eu vou descobrir que a grande
maioria dos pais dos brasileiros eram europeus. Mas se eu pegar o autossômico, que foi justamente o que eu fiz do pai e da mãe, pegar o mitocondrial e o Y e juntar, eu só vou saber analisando pequenos grupos. Então, nesse caso aqui, o meu grupo, que é pequeno, tem características específicas onde o grupo se classifica como preto, mas o DNA ele é europeu. E como é que eu explico isso? Através de questões históricas, através da história social de cada indivíduo, né? E por que que é importante individualizar esse tipo de resultado? Justamente para que você possa ter uma melhor qualidade de vida, de atendimento, humanização, etc., através desse paciente. É um sonho? É, né? Mas é possível. Basta você ter vontade política, né? E aqui tem um relato, né, da Elza, que eu sempre coloco nomes de pessoas fictícias, né? E aí eu pergunto, e sobre a tua genética na família? Ela falou, não, eu não especialista, nunca soube nada em qualquer posto de saúde, mas já perguntaram para ela, através do plano de saúde privado, e a mãe da Elza respondeu. Perguntaram no atendimento clínico, né, hematologista, quando descobriram que ela, a Elza, né, tinha anemia falciforme, a doutora perguntou se na família tinha gente negra. Assim, pelo fato de ser clara, não perguntaram sobre a cor da paciente. E tem aquelas piadinhas de vez em quando, tipo, já me chamaram de vampiro, porque toma sangue, confundiram anemia falciforme com leucemia, me chamaram de amarela, pálida, mandaram colocar batom, porque eu estava muito pálida. E aí, a Elza fala, também falaram que eu fico inventando nome para a doença, fico dizendo que é anemia e as pessoas não entendem, né? Então, esse é um dos poucos relatos que, se você for analisar, aqui tem várias questões, preconceito, desconhecimento da doença, as piadinhas, né? O estigma de chamar uma pessoa que faz transfusão de sangue de vampiro, são várias questões num único relato, né? Que não é fácil, né? Então, aqui, só para finalizar, eu fiz a pergunta qual é a tua raça-cor, né, das pessoas com anemia falciforme do meu grupo, que eu pesquisei, e a maioria se classifica como moreno, depois pardo, depois preto, depois negro, depois branco, depois amarelo, né? Aqui nós temos essa imagem que eu falei para ti, né? De cada grupo, como é que cada grupo se classifica, né? Então, o grupo dos europeus, que são esses daqui, que aparecem, na verdade, não é 41%, mas 58%, a maioria desse grupo que tem DNA europeu se classifica como moreno, né? A maioria das pessoas que têm DNA ameríndio se classifica como moreno. A maioria, quer dizer, moreno e preto. E a maioria das pessoas que têm DNA africano se classifica como moreno, preto ou amarelo, né? Então, a identidade socio-racial é bastante diversa. Aqui é o quadro da grande maioria das infecções, né? As infecções mais recorrentes, né? Como crise de dor, febre, infecções, dor abdominal, acidente vascular cerebral, né? Aqui a renda, o estado socioeconômico, né? A maioria das pessoas sobrevive com até um salário mínimo por mês, e muitos deles dependem do auxílio-doença, né? E aqui, em relação às mulheres, né? As mulheres com anemia falciforme têm variação de 18% no número de manifestações clínicas em relação aos homens, com essa variedade estatística de 2,34 sintomas clínicos mais graves e mais severos, quando comparados à mesma quantidade total de manifestações clínicas, e também no que se refere à gravidade dos sintomas. Então, as mulheres, além de terem mais sintomas, elas têm mais sintomas graves, tá?
sendo que a categoria gênero é um fator substancial a ser considerado, porque pode estar associado a questões hormonais, gravidez, ciclo menstrual, dupla ou tripla jornada de trabalho e outros fatores que ainda não foram investigados, né? Então, quem sabe num pós-doc, né? Sendo que a renda familiar das mulheres, né, do grupo é 50% menor em relação aos homens. Quer dizer, além de elas terem sintomas mais graves, elas ainda ganham a metade, né, do valor salarial dos homens do mesmo grupo, e o que torna muito maior a sua vulnerabilidade social. Né? Aí aqui eu entrego alguns laudos, né? Eu sempre brinco, né? Quando eu parto desse princípio, eu pergunto, por exemplo, olhando para ela, né? Para Soraya, tu diria que pelo fenótipo, pela aparência dela, né? Ela era a ancestralidade dela é europeia, ameríndia ou africana? Perguntar só para ti. Ameríndia. Exatamente, ela é ameríndia, né? E aí tem até um relato, tem um vídeo, né? Que ela fala assim, que legal, coincidiu, então por isso que perguntam se eu sou índia, né? Porque ela é lá de Cametá, né? Os de Cametá são os Camuatás, né? Que é o povo que morava lá, né? Então eles têm uma ancestralidade muito presente, a ancestralidade indígena. E ela ficou super feliz de se identificar, né? Com essa herança indígena, né? Depois eu passo para ti o link do nosso vídeo. Aqui, né? Tá aparecendo aí, eu estou passando, está aparecendo uma imagem? Está aparecendo, sim. Pois é. Uma foto. Então, isso. Aqui ela se identifica como parda, né? Mas o DNA dela também é europeu. Ela se classifica como negra, o DNA dela é africano. Ela se classifica como parda, o DNA dela é europeu. Ela se classifica como parda, se classificava, né, como parda, e o DNA dela é europeu, né? Mas ela diz, mas eu ainda prefiro o meu DNA africano. Então, infelizmente, o que aconteceu, essa menina se tornou minha amiga, né? Ela era uma pessoa muito, muito animada, muito para frentex, né? Uma pessoa lá de Altamira, e ela conseguiu fazer o transplante de medula óssea, que só é feito através de doadores da mesma família. Se for do mesmo pai e da mesma mãe, se você tiver o irmão do mesmo pai e da mesma mãe, você consegue fazer o TMO, que é o que cura a anemia falciforme. Ela conseguiu fazer, mas infelizmente foi no período pior período da pandemia. E justamente ela foi e ela desenvolveu uma sequela, que é a doença do hospedeiro, que é algo que você pode conviver, né? E veio a adquirir Covid e faleceu, né? Então, Que pena. ela é uma das vítimas da Covid, né? E ela estava super feliz, casada, apaixonada, né? Estava morando já lá no Sudeste. E, infelizmente, durante o processo de transplante, ela adquiriu Covid, né? Então, até fica uma homenagem. Olha o bebê! Então, para Brancosa, não é o Ed, tá? então, para finalizar, né, ainda não existe um espaço para aconselhamento genético de forma institucional no Hemocentro, a não ser de forma indireta, em geral, durante o atendimento clínico multiprofissional, né, no Hemopa. Os dados epidemiológicos e sociodemográficos da anemia falciforme necessitam de maior atenção dos órgãos de saúde pública, pois existe uma política, que é a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, como quesito cor, saúde quilombola, entre outros, que é uma realidade ainda muito distante a ser implementada e é urgente que tanto o aconselhamento genético e o acesso ao direito reprodutivo sejam garantidos como rotina, não apenas do Hemocentro, mas de outros serviços de saúde que atendam a pessoas
diagnosticadas com anemia falciforme e outras hemoglobinopatias variantes, né, para que eles possam ter os seus direitos respeitados, tanto de saúde genética quanto reprodutiva. Tá? Então, mais uma vez, se alguém tiver pergunta, eu posso responder depois, pode me mandar por e-mail, aqui são as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada, querida Leila. Pesol, é isso. A gente que agradece, Ariana. Uma discussão muito importante, tem que vir à tona. O nosso sistema de saúde tem que melhorar muito, deixa muito a desejar, deixa as pessoas morrerem por motivos que poderiam ser curados. A gatinha está aqui me batendo. Ei, ela quer desligar o computador. Crianças. Parabéns, Ariana, pela pesquisa. Muito obrigada. Que a gente estava tentando gravar e não estava conseguindo, na verdade. Verdade. Bom, mas ainda bem que deu agora. E é um conhecimento que a gente tem que distribuir, sim, todo mundo tem que ter. E até para lutar pelos seus direitos, né? Para saber o que está acontecendo consigo, com a sua família. Exatamente. Nós, mulheres, né, temos que encabeçar essa luta, porque realmente depender do Congresso, que a maioria é de homens, né? Então, é difícil, né, amiga? Onde somos muito discriminadas, né? Nós somos discriminadas em todos os setores. Discriminadas, sofremos preconceito, assédio sexual, assédio moral, é complicado, né? Mas a gente sabe que as eleições estão aí, a gente vai mudar essa realidade em breve. Sim, vamos. Obrigada, Ariana. Galera, obrigada, um beijo. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem nossos vídeos, distribuam conhecimento, comentem. E muito obrigada pela participação de vocês, de todos vocês. Ariana, quer deixar algum recado? Eu queria dizer que a gente tem um blog, tem também um grupo de estudos, que é o Grupo de Estudos em Bioantropologia do Pará, no GEB, o EPA, que é da Universidade do Estado do Pará. A gente também tem nossa fanpage, né, que é o Grupo de Estudos em Bioantropologia do Facebook, e também é o GEB, o EPA, no canal do YouTube, né? Digita lá GEB, o EPA, que tem todos os nossos vídeos, as nossas lives, nosso Instagram também, que é o Grupo de Estudos em Bioantropologia, GEB UEPA. Então, estamos todos lá conectados. Sigam-nos os bons. Obrigada, Mariana. Depois me manda os links e eu coloco tudo aqui. Com certeza, pode, eu vou enviar. A gente precisa de seguidores e, né, para mobilizar isso aí. Sim. Beijo, amiga. Outro, tchau. Tchau, tchau. Beijo para tua gatarada aí. Tchau, tchau.